Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com grande alegria, é com enorme prazer e contentamento em meu coração que estou aqui gravando esta videoaula para você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, que vai assistir e vai meditar nessas palavras. Quero cumprimentar em especial aos meus pastores, aos nossos pastores, pastor Antônio Batista Maia, nosso pastor presidente aqui em Cascavel, nosso pastor, co-pastor aqui no Templo Sede, que sempre está nos instruindo, nos orientando, também segundo vice-presidente do campo, pastor Davi Pereira Santana. Cumprimento também especialmente aos nobres companheiros da Superintendência da Escola Bíblica Dominical, aqui no Templo Sede, pastor Milton Zorati e o presbítero Marcos Pereira. E aos mais próximos aqui na classe de jovens, os nossos companheiros, professores, pastor Moacir Liba, evangelista David e presbítero Marcos Pereira. Então estamos ali juntos, procurando sempre levar o melhor, sempre nos aperfeiçoar, sempre entregar algo da parte de Deus, orientado pelo que os nossos comentaristas trazem na lição, sempre baseado na palavra de Deus. Levar algo a você, uma meditação, um conhecimento de algum ponto específico da Bíblia, para os nossos dias, para a nossa vida, para que nós possamos aprender, aprofundar o nosso conhecimento bíblico e também aprimorar o nosso caráter, a nossa conduta cristã, a nossa conduta diária de servo de Deus, de sermos mais parecidos com o Senhor dia após dia. É para isso que estamos aqui aprendendo. Então, meus cumprimentos em especial a você, caro aluno, cara aluna, meu irmão, minha irmã, que vai assistir essa aula. Aproveite este vídeo. Aqui nós teremos aqui uma aula rápida, talvez aí de 40, 45, 50 minutos no máximo. É metade do tempo que nós teríamos em sala de aula. Não tem a interação, que nós possamos perguntar, interagir. Alguém sempre tem ali uma colaboração, uma contribuição, um testemunho, algo que vai aprimorando. E no vídeo aqui a gente tem uma via de mão única, então é mais para passar tópico a tópico, trazer algumas reflexões. Então aproveite este vídeo, pause assim que achar necessário, volte, pegue a referência bíblica, folheie ali na sua Bíblia. Não deixe de aproveitar esse momento, faça o seu devocional, aproveite para você meditar. Desde o começo do trimestre, a gente vem falando sobre os bons e maus exemplos, homens e mulheres da Bíblia que deixaram bons e deixaram maus exemplos, e todos eles servem de aprendizado. Os bons exemplos para a gente copiar, para a gente fazer, para a gente querer ser parecido com eles. E também maus exemplos para a gente evitar, para a gente não fazer, para a gente não cair no mesmo erro de que alguns homens e mulheres já cometeram. Nós já falamos aqui de Moisés, de Débora, Saul, Abigail, Natã, Jezabel, José, o pai de Jesus, o pai terreno de Jesus. Então já falamos de vários homens e mulheres. Hoje, em especial, está aqui do meu lado, falaremos de João Batista. Então, aqui do meu ladinho de cada tela, está ali, João Batista, prepare o caminho do Senhor. Esse é o título da lição de número 10, relativa aí ao dia 6 de dezembro. Então, dia 6 de dezembro de 2020, caminhando para o fim do ano, para o fim do trimestre, nós vamos abordar um pouquinho aí sobre este grande homem chamado João Batista. Prepare o caminho do Senhor. Dando sequência, então, em nossa lição, já entrando nos pontos mais específicos dela, nós temos aí o nosso texto do dia, o nosso texto áureo, o texto do dia, que está registrado lá em Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo 3, e o seu primeiro versículo, que diz assim: E eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e, de repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Tem uma outra tradução bíblica que diz que eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim,
e de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, o anjo do concerto, ou o meu mensageiro. Então repete o termo ali, meu anjo e anjo do concerto, repete para meu mensageiro e o mensageiro da aliança. Nessa segunda parte, repete dizendo o anjo do concerto, diz o anjo, o mensageiro da aliança. Aqui uma profecia feita, registrada aí pelo profeta Malaquias, 400 anos antes do seu cumprimento. É interessante que essa é uma profecia que ela não é condicional, ela é incondicional. Aqui não diz, por exemplo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, não tem um ser, não tem uma condição, não tem algo que o ser humano, o homem precisa, a nação, o povo precisa fazer para que algo se cumpra. Essa aqui é uma profecia incondicional. Aqui, independente do que fosse, das atitudes humanas, que quem vivesse naquele tempo tivesse, o povo de Israel, qualquer um tivesse, essa profecia seria cumprida. Não tem um ser condicional, ela seria cumprida, e foi. E eis que eu envio o meu anjo, eu destaquei ali o comecinho da frase num tom de azul. Esse meu anjo se refere a João Batista, que preparará o caminho diante de mim. E aí tem um ponto e vírgula, e começa uma segunda frase, uma segunda oração que diz assim: e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. O povo de Israel ansiava por alguém, queria ali o Messias, aguardava, buscava, e aí nessa segunda parte, no final ali, diz o anjo do concerto, aí fala de Jesus. Então na primeira frase, Malaquias está dizendo assim: e eis que eu envio, Deus falando em nome de Deus, Malaquias falando em nome de Deus, fala: e eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Então está falando da vinda de um homem que foi João Batista. E depois que ele preparar o caminho, então virá o anjo do concerto, ou o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. E eis que vem. Não era uma profecia condicional, era uma profecia incondicional. Isso aconteceria querendo o povo, agindo o povo de maneira que agisse, e aconteceu mais ou menos 400 anos depois dela ser feita. Então, a síntese da lição, o que representa um resumo da nossa lição de hoje, diz que a presença de Deus na vida de João Batista fez a diferença para que ele desse cumprimento ao seu ministério. A presença de Deus fez diferença. A presença de Deus faz diferença. Ela fez diferença na vida de João Batista, ela faz diferença na minha e na sua vida nos dias que vivemos. Aqui para João Batista, ela fez diferença para que João Batista cumprisse o propósito de vida dele, o ministério dele. Ela faz diferença para que eu cumpra o meu propósito de vida, o meu ministério, a minha função como pai, como marido, como filho, como sacerdote do lar, como obreiro na casa do Senhor. A presença de Deus é indispensável para que você e eu cumpramos aquilo que Deus quer para mim e para você. Não se afastemos. Nós temos exemplos inúmeros, bons e maus exemplos, de homens e mulheres, bons e maus exemplos registrados na Bíblia, os maus exemplos daqueles que se afastaram, aqueles que rejeitaram, aqueles que não tinham a presença de Deus. E bons exemplos daqueles que tinham a presença de Deus, bons exemplos daqueles que mantinham a presença de Deus, daqueles que ansiavam para que não perdessem a presença de Deus, como Davi fez, como está registrado no Salmo 51. Para essa lição, nós temos então 3 objetivos. O que são os objetivos? O que nós queremos entregar? O que nós, que estamos conduzindo aqui esse estudo, precisamos entregar, que o comentarista nos trouxe nessa lição, para que ao final de cada tópico da lição, um objetivo seja cumprido. O primeiro objetivo que nós temos para ter hoje aqui compreendido por meio desta videoaula é saber que o nascimento de João Batista se deu de modo sobrenatural. Malaquias já profetizou que viria alguém que prepararia o caminho. Então, o nascimento de João Batista já foi de forma sobrenatural. Nós também teremos no segundo momento da lição a explicação, queremos explicar que o ministério de João Batista também era sobrenatural. O seu nascimento foi de forma sobrenatural, a sua
desde a sua concepção já foi de forma sobrenatural, assim também como o ministério de João Batista foi diferente, foi sobrenatural. Nós falaremos disso no tópico 2 para vencer este objetivo. E por fim, nós temos o terceiro objetivo, que é mostrar que João Batista foi fiel até o fim. João Batista teve um nascimento sobrenatural, um ministério sobrenatural e uma morte horrível, uma morte muito dolorida, mas ele foi fiel até o fim. Nosso texto bíblico está registrado no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, primeiro capítulo de Lucas, versículos 5 até o 17. Nós não iremos ler aqui, mas pause o vídeo, pegue a sua Bíblia, leia os comentários bíblicos que você tem a respeito desta passagem, leia em traduções diferentes, mas não deixe de ler Lucas, capítulo 1, os versículos 5 a 17. Quero destacar apenas alguns aqui para não fazer a leitura inteira, mas ele começa dizendo que existiu nos dias de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Tanto o pai quanto a mãe de João Batista eram de linhagem sacerdotal, eram de linhagem pura, né? Zacarias era sacerdote, nós falaremos um pouquinho disso já no primeiro tópico da lição, né? O versículo 7 dessa passagem aí diz que não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Nós temos aqui uma semelhança com Sara, uma semelhança de Isabel com Sara, esposa de Abraão, né? Isabel também era estéril e ambos eram também de idade avançada. A Bíblia não fala a idade que tinha Isabel aqui, mas cita que ela era de idade avançada. E aqui segue a leitura, né? Até o versículo 11, quando diz que então lhe apareceu um anjo do Senhor, posto em pé à direita do altar de incenso. Zacarias, pai de João Batista, estava oferecendo um sacrifício, ele era sacerdote, e neste momento apareceu-lhe o anjo Gabriel, né, ao qual falou, né, que a oração no versículo 13 diz isso, ó, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas. Zacarias ficou atormentado, turbou-se, né, ele caiu temor sobre ele ao ver o anjo, ao estar ali na presença de um anjo, e aí esse anjo falou, Zacarias, não temas, fica tranquilo, porque a tua oração foi ouvida, e a tua mulher Isabel dará à luz um filho, e lhe praz o nome de João. E ainda fala mais, né? E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Quando fala aqui que a tua oração foi ouvida, aqui quando nós meditamos nos termos gregos oriundos aqui dessa passagem, a gente entende que Zacarias não orava mais por isso. Ela foi ouvida, quer dizer que ele orou em algum momento, ele pediu em algum momento e talvez não tinha mais forças, não acreditava mais nisso. E essa linha de pensamento é corroborada nos versículos seguintes, que nem fazem parte aqui da nossa leitura do texto bíblico, mas quando diz que Zacarias duvidou que isso aconteceria. Então, às vezes, ele orou por algo, aquele algo não aconteceu, ele talvez nem pediu mais, e aquilo, quando aconteceu, ele duvidou. Talvez isso tenha acontecido comigo ou contigo. Às vezes a gente ora por um milagre, ora por algo, pede por algo, por alguém, intercede, mas não acredita que aquilo pode acontecer. Deus tem o tempo certo. Em Eclesiastes, capítulo 3, diz que há tempo determinado para tudo. Tempo de abraçar e tempo de ficar longe. A gente vive um tempo de ficar um pouco longe, trazendo para o físico, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer. Então houve um tempo de Zacarias pedir e houve um tempo da oração ser atendida. E Zacarias talvez nem acreditava mais ou nem esperava mais que aquela oração que ele tinha feito seria atendida. Mas aqui no versículo 13 a gente lê que o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Então, quando a gente lê, a gente entende, ele orou um tempo por isso e foi ouvida. E agora chegou o tempo de que ela seria atendida, a oração seria atendida. E ali segue a passagem, né?
até o versículo 17, que é o último, que diz: e irá adiante dele, falando, né, de João Batista e indo adiante de Cristo, né, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Que lindo é o testemunho que o anjo deu para Zacarias de quem seria João Batista, de quem seria o seu filho, né, falando a Zacarias. Na introdução, o que nós podemos destacar aqui é que João Batista ele foi alguém escolhido, ele foi alguém com um propósito já pré-determinado para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Houveram, né, a gente tem aí registrados aí os profetas maiores, aqueles que tiveram um ministério maior, mais longo, que tiveram mais profecias registradas, né, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jeremias. Nós temos também os profetas que a gente categoriza como profetas menores, aqueles que tiveram um ministério mais rápido, ou muito mais específico, ou com menos profecias registradas. E aí a gente tem uma série ali, na nossa Bíblia, registrada ali no nosso Antigo Testamento. E dessa linhagem de profetas, João Batista foi o último. Então, João Batista ele foi escolhido para preparar o caminho para a vinda de Jesus. Ele foi o último dos profetas da antiga aliança. Ele foi o último dos profetas antes da vinda de Jesus para esta terra. Nós já falamos, né, ele nasceu de forma milagrosa. Nós abordaremos isso no primeiro tópico. Aqui é só uma introdução geral do assunto. Zacarias, seu pai de João Batista, duvidou. Já abordei um pouquinho aqui na leitura bíblica, mas ele duvidou. E por duvidar, pela sua incredulidade, ele sofreu. Né? Por ele duvidar, a sequência da leitura nos fala que, nos relata que o anjo falou: porque você duvidou das minhas palavras, Zacarias, então você vai ficar mudo até o nascimento do seu filho. Você vai ficar mudo. A tradução original aqui também, os termos originais diz que ele ficou mudo, surdo, mudo. Mas, usando a tradução que nós temos aqui habitual, diz que ele ficou mudo e ele saiu de dentro ali, oferecendo um incenso ali no tabernáculo. Ele saiu ali de dentro e o povo estava ali ansioso, angustiado no sentido de aguardando, estava ali esperando Zacarias, né, como sacerdote, sair de dentro e falar com eles, explicar alguma coisa, e ele não conseguiu falar. A Bíblia nos relata que ele falava por gestos, tentava comunicar que aconteceu alguma coisa ali, mas ele não tinha voz e ele ficou sem a fala, como uma punição, né? Ele sofreu essa punição por duvidar do que o anjo havia lhe falado, lhe prometido. João Batista, como nós abordaremos também ao longo de toda a lição, ele teve um lindo ministério. Então, teve um ministério bastante enfático, bastante direcionado, mas foi um lindo ministério. Para o nosso primeiro objetivo, que era saber que o nascimento de João Batista se deu de forma sobrenatural, então nós temos aqui o primeiro tópico, e dentro dele tem o primeiro subtópico, que diz que o João Batista foi resposta de oração. Então o anjo Gabriel ele se encontra com Zacarias, isso está ali na nossa lição, nosso primeiro subtópico, né? Que diz ali, o anjo Gabriel se encontra com Zacarias, está registrado ali no Lucas capítulo 1, versículo 13, que diz: a tua oração foi ouvida. Eu já destaquei esse versículo aqui. Que ótima notícia, que notícia linda, que notícia bacana. Como que Zacarias reagiu? Ficou contente? Fez uma festa? Ficou maravilhado que a oração dele seria ouvida? Ele teria um filho porque a sua esposa era estéril, não podia ter filho quando ele orava por ela ter um filho? Não. Não foi assim que ele reagiu. Ele duvidou. Na sequência, os versículos ali, o versículo 18, por exemplo, diz isso, né? Zacarias respondeu então ao anjo: como saberei isso? Pois eu já estou velho, e minha mulher avançada em idade. E aí o anjo responde também de maneira ali bem enfática, dizendo: e respondeu o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, sou assistente diante de Deus, e fui enviado a te falar e a te dar estas alegres novas, essas boas notícias. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras. Então,
Zacarias orava por algo e quando ele foi ouvido a seu tempo, mas a resposta da sua oração não era para o tempo da oração dele. Quando ele foi respondido em termos práticos, ele duvidou. Será que isso não tem acontecido contigo e comigo? Talvez a gente tenha orado por um milagre, por uma situação, por alguém, e quando vemos o milagre, duvidamos, ou até duvidamos, a gente ora por algo e até duvida que aquilo possa acontecer. Meus irmãos, não podemos fazer isso. O nosso Deus é o Deus do impossível. Para Deus nada é impossível, está registrado na palavra de Deus, no mesmo evangelho, segundo escreveu Lucas. Para Deus nada é impossível. Nós temos que orar e acreditar, e crer, e esperar, e saber que no tempo de Deus as coisas acontecerão. A incredulidade de Zacarias custou-lhe alguns meses, sem conseguir falar. Alguns meses porque desde então até o nascimento, até que as coisas acontecessem, passaram-se alguns meses e foi a punição que Zacarias sofrera. Foi aí uma maneira aí dele acreditar mais. Subtópico 2 diz o seguinte: será grande diante do Senhor, falando ainda sobre o advento, a vinda, de João Batista. Então o anjo Gabriel diz que João Batista seria grande diante de Deus, teria um grande ministério, teria uma grande atribuição. De fato, João Batista não há registrado aqui o contexto de milagres ou de profecias. Ele é muito conhecido pelo tom áspero, e áspero não no sentido de ser rude, mas no sentido de ser enfático em sua mensagem, e por ser quem batizou a Jesus, ser um grande batizador, ter muitos discípulos, mas a Bíblia em todos os momentos registra João Batista como o maior dos profetas. Porque ele não veio, muitos profetas falaram da vinda do Messias, como Isaías, como muitos profetas falaram. João Batista preparou o caminho para Jesus. Então ele é tido como o maior dos profetas. Era um profeta simples. A Bíblia fala da simplicidade de se alimentar, para se vestir. Então não tinha pompa, não exigia para si coisas que eram fúteis ao seu ministério. Não bebia qualquer bebida forte, ele era alguém separado. Ele era alguém que tinha conduta diferente, agia de forma diferente. Então ele tinha um testemunho de vida separado, diferente, alguém que vivia o que pregava de fato, alguém que era, em essência, um profeta com um ministério específico, lindo, muito grande. Exercia grande autoridade na sua mensagem. Em alguns momentos ele chega a falar ali, ele fala raça de víboras, falando a pessoas que pregavam, que diziam entender, que diziam saber da lei, mas eram falsos cumpridores, eram moralistas, eram apenas legalistas, não vivenciavam talvez aquilo que falavam, Então ele era alguém com bastante autoridade, com palavras firmes na sua mensagem. Jesus se referia a João Batista como muito mais do que um profeta. Há uma passagem, inclusive, que Jesus com os discípulos, está registrado lá no Evangelho de Mateus, ele pergunta, quem que é o Messias? E alguns apontam que seria João Batista, e outros e alguns falam de Elias, alguns falam de João Batista, que aquele era o Messias. Então apontam João Batista, comparam, de certa forma, João Batista a Jesus Cristo. E aí Pedro, que está nesse momento junto, fala assim, não, nós sabemos que tu, Jesus, és o Messias, o Filho de Deus. Mas o que eu trouxe, por que eu quis trazer essa abordagem? Olha o destaque que o João Batista tinha. Ele era alguém de grande destaque, um profeta que de fato tinha um ministério lindo. Então, quando ele fala ali, será grande diante do Senhor, de fato era grande. Essa passagem que eu comentei de João Batista como muito mais do que um profeta está em Lucas 7 e 26. O subtópico 3, encerrando o primeiro objetivo, que nós estamos aqui falando sobre o nascimento sobrenatural de João Batista. João Batista era alguém cheio do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, versículo 15, diz lá, desde o ventre de sua mãe, era alguém escolhido, era alguém chamado, então era alguém aí cheio do Espírito Santo, fazia obras grandiosas, revelou-o
que Jesus era o Cordeiro de Deus. Foi ele, cheio do Espírito Santo, com poder, com a ousadia do Espírito Santo, quem revelou, ele é o Cordeiro de Deus, reconhecendo alguém que tinha um ministério lindo, grandioso, de grande destaque, mas sabia, não, eu estou vindo para preparar para aquele, eu estou vindo para entregar a obra, para preparar para que ele, que é o Cordeiro de Deus, reconhecendo. Então é alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que, mesmo sendo mais velho, e a gente sabe que na cultura judaica isso é muito importante, a hierarquia de idade é algo bastante respeitado. João Batista era mais velho, cerca de pelo menos 6 meses mais velho do que Jesus, e respeitava isso. Falou, não, eu estou vindo aqui fazer a minha parte. Mas fez obras grandiosas, mas a minha parte é essa, eu estou preparando, eu estou revelando, esse é o Cordeiro de Deus. João Batista também, por meio do Espírito Santo, atraía pessoas, né? O Espírito Santo atraía pessoas até João Batista para serem batizadas. Então, João Batista tinha diversos discípulos, pessoas que o seguiam, pessoas que andavam junto com ele, e outras pessoas que iam, atraídas pelo Espírito Santo, até João, para ouvirem, para serem batizadas por João Batista. Hoje nós experimentamos de forma diferente. Eu falei no começo que João Batista foi um profeta aí da antiga aliança. Ele nasceu, viveu seu ministério e morreu. Ele morreu antes de Jesus Cristo, então ele morreu na antiga aliança. Não fez parte da nova aliança. Ele foi o último dos profetas e viveu na antiga aliança. Hoje, diferente, hoje eu e você, nós temos a oportunidade de experimentarmos a plenitude, a presença, somos morada do Espírito Santo. Hoje nós temos a revelação por meio, de forma individual, ele fala conosco, usando pessoas, usando hinos, usando fatos do dia a dia, usando situações que a gente sabe que é uma resposta, que a gente entende que é Deus falando conosco, nos dando alento, nos dando consolo, é quem nos consola quando nós temos uma perca, quando nós perdemos alguém próximo. Nós vivemos hoje, nós experimentamos a plenitude do Espírito Santo. Eu escrevi ali, glória a Deus por isso. Então, João Batista era cheio do Espírito Santo, da forma da antiga, ainda da antiga aliança. Hoje nós vivemos o derramamento, a plenitude, e nós precisamos agradecer a Deus por vivermos nessa geração, neste momento, e desfrutarmos disso. Meus irmãos, aqui nós finalizamos de maneira rápida, não quero ficar me demorando muito, senão o vídeo fica muito longo. Nós precisamos entrar já no tópico 2. Esse tópico primeiro aqui, então, falava sobre o primeiro objetivo, que era saber que o nascimento de João Batista se deu de forma sobrenatural. O tópico 2 agora, nós vamos falar sobre o ministério. O segundo objetivo da lição era explicar que o ministério de João Batista era sobrenatural. Então, quando nós entramos no tópico 2 da lição, o primeiro subtópico fala pregando no deserto. Então, o ministério de João Batista ocorreu aí de grande forma, em grande parte, no deserto da Judéia. Foi o local de atuação de João Batista. Mas ele podia estar nos templos, nas sinagogas, ele podia estar em destaque em Jerusalém. O ministério dele ocorreu no deserto da Judéia. O ministério, para ter destaque, não depende do lugar que ele é exercido, da função que eu ou você exercemos ou viermos a exercer, da congregação da qual nós congregamos, do bairro, da cidade. Meu querido, o ministério ou o destaque se dá pelos frutos. Nós temos que ser obreiros, irmãos e irmãs que deem frutos, servos de Deus. Onde quer que façamos, que desenvolvamos o nosso ministério, nós temos que dar frutos, temos que produzir. Se Deus nos entregou talentos, nós temos que multiplicá-los. Se Deus nos entregou dons, nós temos que multiplicá-los, levá-los adiante, abençoarmos vidas, não interessa onde nós compramos isso. João Batista exerceu seu ministério no deserto da Judéia, e ele tinha uma mensagem simples. Não precisa, às vezes, de mensagem rebuscada, de uma mensagem toda ornamentada, de palavras difíceis, ou de você querer cumprir algo de forma diferente. Simples. A mensagem de João Batista era: arrependei-vos.
arrependei-vos. Se arrependam. Gente, se arrependam. Você é pecador, eu sou pecador, a gente tem que se arrepender. Essa era a mensagem principal. Mateus capítulo 3, versículo 2 cita isso, né? A mensagem de João Batista era: se arrependam. Simples e direto. Ele era alguém de família sacerdotal. Nós falamos aqui já de Zacarias e também de Isabel, ambos tinham linhagem sacerdotal. Mas ele não exerceu o ministério sacerdotal. Embora isso também fosse habitual, porque para ser sacerdote precisava ser de linhagem sacerdotal, então João Batista tinha, dos dois lados, né, de pai e de mãe, ele tinha o pedigree, digamos assim, né, ele tinha a linhagem. Né, a gente consegue, de Isabel era da linhagem de Arão. Então, mas João Batista não exerceu o ministério sacerdotal. Ele foi profeta, não foi sacerdote. Alguém que foi profeta e sacerdote, nós lembramos lá de Samuel. Né? Samuel foi sacerdote, foi profeta e também foi juiz. Não, mas aqui não, né? João Batista não. Ele não exerceu o ministério sacerdotal. Ele exerceu o ministério profético. E nessas mensagens, nas palavras que João Batista proferia, ele tinha palavras firmes, independente de quem o ouvia. Aqui está um ensinamento maravilhoso para mim e para você, meu querido irmão, minha querida irmã. A gente não pode moldar a nossa fala, a nossa mensagem, o que nós queremos abordar, dependendo de quem está ouvindo. Ou sabendo que, tem tal pessoa, tem tal situação acontecendo, então eu vou falar disso. Eu vou usar o púlpito, eu vou usar a sala de aula da escola dominical, eu vou usar a reunião ali com os meus irmãos para falar algo, porque eu sei que aquilo vai agradar aquela audiência, aquilo vai ser bom para quem está ouvindo. Não faça isso, meu querido. Que Deus tenha misericórdia de você e de mim. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ser instrumento para falar da verdade da palavra de Deus. Cristo falou, né? Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando eu e você falamos, nós temos que falar dele. O evangelho é simples, a mensagem do evangelho é simples. Ela trata de uma cruz sangrenta, de um caminho sangrento, de uma cruz sangrenta, mas também trata de um túmulo vazio. Essa é a mensagem do evangelho. Temos que ser firmes. Não podemos adaptar o evangelho. Paulo falou assim: se aparecer um anjo aqui falar e pregar um evangelho diferente desse aqui, vocês rejeitem. Qualquer um que vier e pregar um evangelho diferente desse que eu tenho anunciado a vocês, rejeitem. Pode aparecer um anjo aqui, rejeitem. Então, as palavras nossas têm que ser firmes e têm que ser baseadas na palavra de Deus, na Bíblia, no evangelho do Senhor Jesus aqui, independente de quem esteja ouvindo. Mais um aprendizado importantíssimo que João Batista nos deixou. Deus exige real conversão, não apenas conhecimento de sua palavra. Eu falei outro dia que nós vivemos uma geração que tem muita informação, mas informação não gera conversão. Existem pessoas que conhecem muito de Bíblia, mas conhecem pouco de Deus. Nós temos que viver uma geração de pessoas que conhecem Deus. Uma das maneiras de conhecer a Deus é conhecer a sua palavra, é conhecer a Bíblia Sagrada. Mas nós não podemos viver de informação, de ler a Bíblia, de ler livros correlatos, de ler revistas da Escola Bíblica Dominical que são maravilhosas, mas não termos experimentação, experiência. A experiência gera conversão. Nós temos que sermos convertidos de fato, e não apenas bem informados. Então, Deus exige de nós uma real conversão. Conhecimento da palavra de Deus é fundamental. É fundamental. O Salmo 119 traz inúmeros exemplos, maneiras, analogias do quão é importante conhecer a palavra do Senhor. Ela é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ela é instrução para coisas pequenas, pertinhos, coisas que a gente acha que são bobeirinhas, coisas fúteis, pequenas. Ela é lâmpada para os meus pés, ela clareia aqui pertinho. Mas ela também é luz para o meu caminho, ela também indica as coisas maiores, coisas grandes, coisas que vão a médio e longo prazo, coisas que dependem de outras pessoas. Então ela é luz para os meus pés, mas também é a lâmpada que ilumina o caminho. Então você e eu precisamos conhecer a palavra de Deus, sim, mas precisamos também ter uma real conversão, experimentar, ter experiência com Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos seguir aqui. O subtópico 2, falando do ministério de João Batista, né?
Tem uma passagem linda, marcante, né? Que é o título, não importa que ele cresça. Não importa que ele cresça. Quando é abordado, João Batista é abordado falando, alguém fala assim, João, tem um rapaz aí, um tal de Jesus aí, que está se destacando, que está tendo mais discípulos, mais seguidores, e está tendo aí, as pessoas estão indo atrás dele. E aí, João, você não vai fazer nada, né? Alguém aborda ele ali, tenta confrontar ele, e aí o João responde, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele apareça mais e que eu apareça menos, né? Alguém quis criar uma contenda ali entre João Batista e Jesus Cristo. João Batista, sábio, cheio do Espírito Santo, não caiu nessa provocação. Falou, tudo bem, não importa. Importa que ele cresça. Importa que ele cresça. O nosso pastor, o pastor Davi, falou esses dias no culto de ensino, né? Que alguém talvez fale assim, importa que ele cresça e eu desapareça. Não, tá errado, você não pode desaparecer. Se desaparecer, daí tá errado também. Importa que ele cresça e eu diminua. Importa que ele se destaque e eu seja apenas um instrumento. E é assim que nós devemos nos comportar, baseado nesse bom exemplo, neste homem que deixou um bom exemplo, que é João Batista. João não deu ouvidos, né, a essa contenda, né? Me adiantei, já tinha falado sobre isso. Segurança do propósito. João sabia para o que foi chamado, qual que era a sua função, o que ele tinha que fazer. Ele veio para preparar o caminho. Ele veio para deixar tudo certinho. Ele veio para pavimentar o caminho para que Jesus viesse. Então começou a trazer discípulos, começou a batizar, começou a atrair pessoas ali. E quando Jesus iniciou o seu ministério, as coisas já estavam mais preparadas, mais adequadas. Existiam seguidores, existiam pessoas para propagar. Então ele fala, né, João capítulo 3, versículo 30, ele cresça, eu diminua. Ele apareça, eu seja um instrumento. Eu seja quem faz por ele, quem serve a ele, quem prepara as coisas para ele, quem leva a mensagem dele, mas ele é o importante. Jesus Cristo é o centro. Nunca esqueça, meu irmão. Nunca esqueça, minha irmã. Ele é o centro. Ele é o principal. Ele é Jesus Cristo. Eu e você somos instrumentos para levar o evangelho, para servir a igreja, para servir os nossos pastores, para servir os nossos irmãos. Somos instrumentos. Quem tem que aparecer é Jesus. Ele cresce e eu diminuo. Ele se destaca e eu sou um instrumento para isso. Amém? Esse tópico, né, eu acabei já me adiantando a aplicação prática disso, mas é arrogância e orgulho humano. Aqui foi confrontado, João Batista foi confrontado, foi tentado criar uma contenda justamente sobre isso, sobre o orgulho humano. E João Batista, sábio, não deu ouvidos. Alguém tem segurança do seu propósito. Você identifica qual que é a sua parte? Você é seguro do seu propósito? Busque discernimento, sabedoria divina para ter segurança do seu propósito, identificar a sua parte e a minha parte. Nós somos membros de um mesmo corpo. Um corpo não pode ter 10 braços direitos e nenhum braço esquerdo. Tem que ter o braço direito e o esquerdo, tem que ter a perna direita e a perna esquerda. Tem um ouvido de um lado, outro ouvido do outro. São ouvidos, mas cada um está de um lado para ouvir alguém melhor ou outro melhor. Eu e você temos uma parte. Nós nunca vamos fazer tudo bem feito. Não tem como. Então, qual que é a sua parte, o seu propósito? Qual que é a minha parte, o meu propósito? O João Batista conhecia muito bem o dele e se aplicou naquilo e fez muito bem feito, tanto que é dito pelo próprio Jesus, o maior dos profetas, o grande profeta, o maior de todos eles. Porque fez a parte dele. Não quis aparecer mais, não quis ser diferente, fazer algo que não cabia a si. Qual que é a sua parte, meu querido, minha querida? Qual que é a minha parte? Pense nisso, reflita nisso, tire isso como também uma das lições da aula de hoje, para que você possa meditar, aprimorar-se e saber que a sua parte é importante. Mas faça só a sua. Não precisa fazer dos outros. Amém? Vamos seguir aqui para o subtópico 3, terminando aqui, né, sobre o ministério sobrenatural de João Batista, e fala assim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Antes de ver ao Senhor Jesus, João Batista já havia dito que aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de lavar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Antes mesmo de ver Jesus, ele já sabia quem anunciava. Antes mesmo de Jesus estar ali, já exercendo seu ministério, João Batista já o anunciava. Já sabia quem ele estava anunciando. Você conhece quem você prega? Eu e você precisamos conhecer a quem pregamos. Nós levamos o evangelho, nós temos que ser testemunhas, mas a gente conhece? Para ser testemunha tem que ter visto o que aconteceu. Ah, mas nós não vimos com os nossos olhos humanos, mas nós cremos pela fé. Nós temos aqui a palavra do Senhor que registra, e pela fé nós cremos e entendemos. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Busque fé. E como ter fé? A Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Este momento que você está meditando, que eu meditei anteriormente para trazer para você essa meditação, faz parte de aprimorar a fé. E quando a gente vai ouvir a palavra de Deus e ler a palavra do Senhor e meditar na palavra do Senhor, a gente começa a conhecer melhor a Jesus Cristo. E é muito melhor, é muito importante, é muito mais fácil, é muito mais adequado você conhecer de quem você está pregando. Você falar com Ele, você orar, você ler a palavra de Deus. Conheça ao Jesus que você prega. Esse Jesus é maravilhoso. Conheça ao Deus que você anuncia. Você precisa conhecer a Deus. João Batista anunciava Jesus antes dele vir. Conhecia, sabia. Nós precisamos crer no que pregamos. Se nós pregamos que Jesus salva, nós temos que ser salvos. Eu não posso pregar que Jesus salva se eu não me sentir ter segurança da minha salvação. Se você não tem, pare este vídeo agora mesmo, faça uma oração. Jesus, me perdoa, me dá certeza da salvação todos os dias. Salve uma alma por dia, como nosso pastor nos ensina sempre, o pastor Davi. Salve a sua alma, eu preciso ganhar a minha alma para Jesus todos os dias. Porque daí eu posso crer, porque daí eu posso pregar crendo no que eu estou crendo, é muito mais fácil de pregar. Nós pregamos que Jesus cura. Você acredita que Jesus cura? Você já passou por uma experiência de cura divina? Você tem testemunho perto? Creia. Tem tantos e tantos testemunhos na Bíblia sobre o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, curando. Tantos irmãos e irmãs dos nossos dias testemunham que Jesus cura, que foram curados. Eu tenho esse testemunho na minha vida, na minha casa. É importante crer no que se prega. É importante também viver por quem pregamos. Isso faz parte de algo sobrenatural do ministério de João Batista. O ministério de João Batista foi assim. O meu e o seu também precisa ser. Nós estamos falando aqui de bons e maus exemplos de homens e mulheres da Bíblia. Aqui está um exemplo maravilhoso de João Batista. Alguém que exerceu um ministério sobrenatural porque tinha a presença do Espírito Santo, conhecia quem pregava, cria no que pregava, vivia por quem pregava. Nós precisamos, agora que temos o Espírito Santo de Deus derramado sobre nossas vidas, nós precisamos dia após dia buscá-lo para ser testemunha, para pregar a Cristo com ousadia, viver por quem pregamos, crer nisso cada dia mais, conhecer a quem pregamos. Faça isso. É uma experiência linda. É uma experiência linda que devemos viver em nossos dias. Finalizamos aqui o objetivo 2 e o objetivo 3, que fala que nós temos que mostrar que João Batista foi fiel até o fim. Subtópico 1, caminhando para o final da nossa lição, diz que és tu aquele que esperávamos? João Batista foi preso por Herodes, duvidou em algum momento no fim do seu ministério, duvidou que Jesus Cristo era sim o Filho de Deus. Olha só, mas a gente acabou de falar que ele teve um ministério sobrenatural, um nascimento sobrenatural, um ministério sobrenatural. E agora ele duvidou disso tudo? Meu querido, João Batista era homem, era humano, assim como você, assim como eu. Nós não estamos livres das nossas dúvidas, das nossas decepções, das nossas lutas. Não estamos livres. Não estamos imunes. João Batista teve, sim, seu momento de dúvida. Mas aí ele manda alguns discípulos dele até Jesus perguntarem. João Batista tinha os seus discípulos,
E ele os envia até Jesus e fala assim, pergunta lá, eu estou com essa dúvida no meu coração. E olha que lindo, Jesus tirou as dúvidas do coração de João Batista sem o condenar. Ah, Jesus é lindo, misericordioso, amoroso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, não sai condenando, ele entende a fragilidade minha, a fragilidade sua, as angústias que eu posso ter, os anseios que eu posso ter e que você pode ter. Jesus, de forma direta, fala assim para os discípulos de João Batista, vai lá e fala para ele está preso, ele não está vendo, mas fala para ele aí que os paralíticos estão andando, aleluia, que os cegos estão enxergando, que os leprosos que viviam à margem da sociedade, jogados no canto, estão sendo curados, estão sendo reintegrados. Conta para ele as maravilhas que têm acontecido. Não vou condenar, Jesus está falando, não vou condenar João Batista. É passível, é uma dúvida passível de ocorrer. Mas leva para ele as notícias. Olha o que está acontecendo. Aleluia. A resposta que Jesus dá para João Batista é com palavras e com testemunhos. João Batista responde, Jesus responde a João Batista falando o que está acontecendo e fala assim, ó, olha aí, fala para os discípulos, vejam o que está acontecendo, vejam vocês mesmos, não é porque eu estou falando, vejam aí, perguntem por aí, conversem com essas pessoas por aí. Jesus, quando ele nos responde, a resposta dele nunca é incompleta, nunca é pela metade. Até o silêncio de Jesus em nossas vidas é também uma resposta e ela é completa para aquele momento, para aquela hora. Saibamos abrir os nossos ouvidos espirituais. Peça discernimento, assim como eu também preciso pedir. Jesus não vai nos condenar, mas vai responder para sabermos com aquilo que ele sabendo aquilo que nós precisamos de fato ouvir. João Batista, estamos falando que ele foi fiel até o fim, é o maior, é considerado, é dito pelo próprio Jesus Cristo como o maior dos profetas. Ele foi o maior dos profetas. Veio para preparar o caminho do Senhor. Mateus 11:10 deixa isso claro. Claro que ele é da antiga aliança, nasceu sob a antiga aliança, morreu sob a antiga aliança, porque a nova aliança é a partir da morte de Jesus Cristo, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então ele foi o maior dos profetas, não deixou escritos. Nós temos aí o Antigo Testamento, inúmeros escritos de vários profetas. João Batista foi o maior dos profetas e não deixou escritos, mas os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, citam ele. Lucas cita ele no livro de Atos. Em outros momentos ele é citado também. Ele é citado como o maior dos profetas, mesmo sem deixar escritos. Foi preso por Herodes, morreu decapitado, pescoço cortado. Em algum momento, inclusive, quando Jesus operava milagres ali, Herodes até pensou, mas será que João Batista ressuscitou? Mas eu mesmo mandei cortar o pescoço dele, autorizei ali a decapitação dele. Em algum momento, de que Jesus estava operando milagres, maravilhas, as pessoas comentando, e isso chega até os ouvidos de Herodes, e Herodes fala assim, mas será que João Batista ressuscitou? Olha só a influência, olha só a grandiosidade aos olhos humanos que João Batista teve, a ponto de Herodes, em um momento, falar assim, mas será que João Batista ressuscitou? Só pode. Ele falou isso de forma irônica, mas também de forma enfática. Ele só pode que ele ressuscitou, porque está acontecendo tantos milagres e maravilhas aí, ainda sem saber, sem conhecer sobre Jesus. Então João Batista era, assim, de fato, muito conhecido e foi morto, decapitado, porque foi fiel até o fim. Subtópico 3 diz, prepare o caminho. Lucas, capítulo 3, versículo 4, está pertinho da nossa leitura em classe, Lucas, capítulo 3, versículo 4, está dizendo assim, ó,
segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, endireitai as arestas, arruma ali o que precisa arrumar, conserta ali, agrupa aqui, ajunta ali, faz aí o que precisa ser feito, porque vai vir Jesus Cristo. Vai vir Jesus Cristo. João Batista, 800 anos antes, mais ou menos, já tinha falado de Isaías, aos 800 anos antes, já havia falado que João Batista viria. E o que ele viria fazer, o propósito que ele teria, que era preparar o caminho. Essa era a missão, né, de João Batista. Foi chamado desde o ventre de sua mãe. A gente viu o nascimento que foi sobrenatural. Isabel, mulher estéril, avançada de idade. Zacarias orava para ter um filho, mas não tinha mais forças para orar, orava anos antes, até que o anjo veio e ele entregou, ele até duvidou do anjo. Mas desde o ventre de sua mãe, João Batista já havia sido chamado. Há uns 6 meses depois que o anjo Gabriel apareceu a Isabel, o mesmo anjo Gabriel também aparece a Maria mãe de Jesus, e também entrega a ela a bênção de ser mãe, né? Nós conhecemos muito bem a história. Então, João Batista e Jesus tiveram um período juntos de gestação. João Batista nasceu primeiro, Jesus Cristo depois. E a Bíblia relata, né, dessa interação que os dois nos ventres de suas mães já tinham. Em liberdade, então ele foi chamado desde o ventre de sua mãe. Em liberdade, pregou de forma ousada, com palavras firmes. Bateu de frente com fariseus, com saduceus, com pessoas que eram legalistas, entendiam muito de palavra, mas pouco de vivência, pouco de conversão. Batizou o Mestre, ele batizou Jesus Cristo. Nós tivemos um batismo recente na nossa igreja aqui em Cascavel, com 119 candidatos, e em dado momento o pastor Davi, que conduzia o estudo no dia do batismo, pré-batismo, ele perguntou assim aos batizandos, aos candidatos, né? O batismo serve para perdoar pecados? E foi ali debatendo, né, sobre essas situações, né? E ele serve para declarar publicamente, daí ele esclareceu, né? Não, é uma declaração pública da sua fé, da sua crença em Jesus Cristo como o único suficiente Salvador. Você está declarando publicamente, né? O batismo é isso, é um simbolismo do morrer para o mundo e viver e renascer, né? E subir das águas e renascer para Deus, para viver uma vida diferente, né? Ele não perdoa pecados, mas ele é um ato público de que você está professando a sua fé. E aí o pastor Davi, conduzindo o estudo, falou assim, mas por que Jesus precisou ser batizado? Por que Jesus foi batizado? Ele precisava professar sua fé nele mesmo, em Deus? Ele foi batizado para nos dar exemplo, deixar como exemplo, para que nós o copiemos, nós o sigamos, nós façamos como ele fez. Ele nos deixou de exemplo o batismo. E quem teve o privilégio de batizar ele? João Batista. Foi ele que... E João Batista, no primeiro momento, né? Falou, não, mas eu não sou digno de fazer isso, Jesus. Aí Jesus fala, batiza, pode me batizar. É preciso que você me batize para que eu cumpra, né? Todo o rito, deixe esse exemplo. E João Batista o fez. Olha que privilégio. Batizou Jesus Cristo. Seu testemunho permanece. Não deixou escritos, mas está aqui. Estamos falando dele hoje. Bom exemplo, ótimos exemplos. Né? A gente está falando de bons exemplos, bons e maus exemplos. Ótimos exemplos deixados por João Batista. Meus irmãos, caminhando aqui para as considerações finais. O exemplo de João Batista nos desafia. O que temos feito para pavimentar o caminho de Jesus em nossa geração? O que você tem feito? Eu me pergunto o que eu tenho feito para pavimentar, para preparar o caminho de Jesus Cristo para a minha geração, para os meus contemporâneos. Tenho feito um bom trabalho? No que eu preciso melhorar na preparação do caminho para que Jesus opere maravilhas, para que o Espírito Santo encha vidas, para que pessoas se convertam verdadeiramente a Cristo? Fica essa reflexão, essa meditação para mim e para você. Sejamos cheios do Espírito Santo, em perdoar, em estar disponível,
em viver o Evangelho, em testemunhar. Nós precisamos do Espírito Santo para isso tudo. Às vezes nós não conseguimos viver na plenitude ou viver nosso propósito porque nós precisamos perdoar. Perdoe alguém, peça perdão se você precisa pedir perdão. Ah, mas foi a pessoa que me ofendeu. Peça perdão. A Bíblia nos ensina a ser assim. Talvez o seu propósito, o que você tem de propósito para viver, você não tem vivido, não tem sido abençoado, não tem sido abençoador de outras pessoas, de outras vidas, porque você precisa perdoar. Seja cheio do Espírito Santo e perdoe. Perdoar é um ato, é uma ação, não é um pensamento, na minha mente, na minha cabeça eu já perdoei. Vai e peça perdão. Procure a pessoa. Mas ela que tem que pedir perdão. Vai e dá oportunidade para ela. Peça perdão você primeiro. Que Jesus tenha misericórdia de nós. Para nós vivermos nosso propósito, nós temos que, em primeiro lugar, perdoar e sermos perdoados. Estarmos disponíveis. Esteja disponível para trabalhar no departamento que você atua, com o coordenador do departamento que você está, com o seu pastor, com o seu próximo, com o seu vizinho, com o seu familiar. Esteja disponível. Isso é levar também o Evangelho, é preparar o caminho. É preparar o caminho para Jesus, para o Espírito Santo fazer a obra. Viva o Evangelho. Não apenas pregue, não apenas fale da boca para fora, não apenas conheça de ler. Viva. Converta-se a Ele de corpo e alma e espírito. E aí, cheios do Espírito Santo, nós temos poder para testemunharmos. Testemunharmos, falarmos, vivermos. Aleluia. Glória a Deus. Reflita nisso. Reflita nisso. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem da classe Gideon Roth, ou os irmãos que nos assistem de outras classes, estamos aí completando perto de 1 hora de vídeo. Falei que era mais ou menos uns 50 minutos, passei um pouquinho, peço sua compreensão. Medite nessas palavras, é apenas uma passagem rápida, superficial da lição. Nós não podemos aprofundar um pouco mais, interagir um pouco mais para que não fique tão cansativo. Mas em escola dominical normal nós teríamos aí pelo menos 1h30, 1h e 45 minutos. Então nesse vídeo de aproximadamente 1 hora você vai conseguir pausar, parar o vídeo, retornar. Peço perdão se cometi aí alguma gafe, né? Me excedi em algo. Mas tudo que eu deixei aqui é para a sua meditação. É com temor e tremor que eu falo, que eu faço. É com temor do Espírito Santo. Espero que você seja abençoado com essas palavras, com as palavras deste vídeo. E desejo a você que reflita, que você seja também um preparador, como eu preciso ser, de um caminho, de situações, para que o Espírito Santo haja, para que pessoas se acheguem a Jesus Cristo. Nós precisamos ser instrumentos de levar a Jesus, de levar a Deus, de levar o Evangelho, de levar o Espírito Santo às pessoas tão carentes disso em nossa geração. Sejamos instrumentos de Deus. Seja instrumento de Deus, assim como eu preciso ser também. Que esses bons exemplos deixados por João Batista sejam inspiradores para a sua vida e para a minha vida. E assim nós possamos melhorar a cada dia. Sermos servos bons, fiéis e melhores a cada dia. Amém? Eu agradeço a sua oportunidade, agradeço a sua atenção. Obrigado por assistir esse vídeo. Obrigado aos meus companheiros professores da classe Gideon Roth, aos meus companheiros aqui, né, na igreja sede, superintendentes, aos companheiros superintendentes da Escola Bíblica Dominical, pastor Milton Zorati e presbítero Marcos. Agradeço em especial mais uma vez aos nossos pastores pela confiança, ao pastor Antônio e ao pastor Davi pela confiança, pela instrução de sempre e por nos proporcionar aí contribuir com a obra do Senhor. É assim que eu finalizo e desejo um ótimo domingo. Se você assistindo isso neste domingo, dia 6 de dezembro, uma ótima semana. Fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.